Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, fascículo 2. Estou aqui no jardim da Cidinha. Ela adorava essas flores. Essa eu acho que ela nem chegou a ver. Acho que ela ganhou do irmão. Tá florida, tá bonita. O resto tá aqui, nós estamos tentando. De vez em quando eu coloco uma gota d'água nelas e elas vão seguir em frente. Muita saudade, muita saudade. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos vendo os grandes profetas maiores. Já começamos a falar da história de Oséias. Oséias, Deus usou ele para fazer uma ilustração da realidade da vida de Israel. Depois do cativeiro, o reinado ele foi como que reunificado. Eu não sei qual tempo exatamente acontece a profetagem de Oséias, mas eu acredito que foi depois do cativeiro, porque vamos lembrar, Oséias está profetando em Israel, nas tribos do norte, cuja capital é Samaria. Samaria foi tomada no ano 750 a 722. Só que eu não sei se ele está sendo profeta durante esse exílio ou depois dele. Porque nós sabemos que o exílio de Israel, considerando Judá e Israel, aconteceu na Babilônia. Eu não lembro de Samaria, se esse exílio foi... se ele teve fim na mesma época ou não, da época do fim do exílio na Babilônia. Mas vamos acreditar que sim. Então o Senhor, como já vimos, mandou Oséias casar-se com uma mulher prostituta. E ele teve filhos com nomes bem bem exóticos. Imagina. Um chamava-se Jezrael. Jezrael é o vale onde Jeú derrotara a dinastia de Acabe. Só que Jeú matou o filho de Acabe, mas ele não tirou o pecado de Acabe. A rainha... fugiu o nome da mulher agora. Jezabel. Ela foi morta, acho que logo depois da morte do rei porque Jeú matou o filho de Acabe, que era Jorobão. Entende? Está tudo escrito isso aí no final. Então, o menino recebeu o nome de Jezrael. A menina chamou o nome de Não Compadecida. Na lição que nós estudamos esses dias, a gente viu que era Não Amada. E o outro menino chamou o nome de Não Meu Povo. Já pensou você ter filhos, além de você fazer um casamento não costumeiro,
você ter que casar com uma prostituta conhecida na cidade e ainda ter uns filhos com nomes tão exóticos. Mas Deus, ele tinha um propósito. Então, não é que o profeta resolveu casar com essa mulher, não. A ordem de Deus foi: case com essa mulher. Não liga pra bagunça não, que tá tendo festa ali. Meus vizinhos são muito festeiros. Eles moram na comunidade. Então já falei do nome dos meninos. Jezrael, não amada e não meu povo. E como se não bastasse isso, além de sua mulher ser uma prostituta conhecida ali na região, ela ainda abandonou o marido, se deu ao luxo de ir atrás de seus antigos amantes. E o texto fala assim, ó, porque os filhos... Vamos ver. Aí eu vou ler para você entender o contexto, tá? Já comentei sobre isso, mas vamos. O Senhor me disse, vai de novo e ame uma mulher que ama outro homem, que é adúltera. Da mesma forma como o Senhor ama os filhos de Israel. Porque esses filhos de Israel foram atrás de outros deuses que pareciam bolos, que apreciam bolos de uvas passas. O Senhor estava triste. Porque Deus estava triste porque o povo de Israel, além de abandoná-lo, ainda foi procurar os deuses do Egito, até que a terra da qual ele os tinha tirado, e também os deuses cananitas da região da terra aonde eles foram expulsos. Então eu a comprei por 15 moedas de prata e uma carga e meia de cevada. Ele disse, por um bom tempo você ficará em sua casa para mim, sem se prostituir, sem relação com homem algum, e eu farei a mesma coisa por você. Ele tinha que fechar a mulher dentro de casa, senão a mulher pulava a cerca. É uma situação vexatória. Comparando com a história de Israel, foi o que aconteceu. Tanto Samaria quanto Judá, tanto Israel como Jerusalém, foram levados em cativeiro. Samaria foi para o reino da Síria e Jerusalém foi levada cativa para o reino da Babilônia. Ouçam a palavra do Senhor, filho de Israel. O Senhor abre um processo contra os moradores do país, pois não há mais fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus no país. Há juramento falso e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência, e sangue derramado se ajunta a sangue derramado. Por isso a terra geme e seus moradores desfalecem. As feras, aves do céu e até peixes do mar estão desaparecendo. A situação está tão caótica que até os animais naturais estão sendo extintos. Araras, animais
muito conhecidos como mico-leão. Tem um animalzinho que estava em extinção, mas agora já está sobrando. Aqui na nossa região era difícil ver algum tempo atrás, e agora tem de monte, capivaras. Capivara parece um ratão d'água. Mas é muito bonito ver as famílias de capivara ao longo do rio. Embora ninguém acuse, ninguém conteste, eu levanto a acusação contra você, sacerdote. Você tropeça de dia, o profeta tropeça com você de noite, e você faz perecer a sua própria mãe. Você vende a sua própria mãe. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Isso aqui deve ser falado e repetido 1000 vezes a todos os ouvidos. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento, trazendo para os nossos dias, numa época de internet, notícia fácil, na época de fake news. O que é fake news? Não sei. Para combater fake news, traga a verdade. Não vamos ocultar as fake news. Mas nessa época, o Senhor está dizendo aqui, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra do Senhor. Você precisa ler todo dia, dia todo. Eu vou até pintar essa passagem aqui porque é legal. Eu tenho uma caixa de lápis aqui. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Oséias 4, verso 6. Grife isso aí na sua Bíblia, para que você se lembre. Você é povo de Deus e você precisa de conhecimento. Não admita ir para a cama sem ler pelo menos uma página da Bíblia. Eu não tenho lido, mas por questões de saúde, eu não consigo ver, por exemplo, agora, essa hora, a partir da tarde, eu já começo a ter dificuldade em ver as letrinhas pequenas. Mas graças a Deus, existem várias Bíblias em áudio. Então você pode ouvir. Hoje, por exemplo, ontem, quando eu falei de Jó, eu comentei aí no vídeo o capítulo 19. Só que eu não li só o capítulo 19, eu não ouvi só o capítulo 19. Eu ouvi todo o livro de Jó. Por quê? Porque eu queria estar ciente, estar certo de que compreendi o contexto do livro. Você entende? Só esse ano, entre o ano passado e esse ano, eu já ouvi o livro de Jó quase uma centena de vezes. Porque você rejeita o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Você esqueceu da lei de Deus, eu também me esquecerei dos filhos de você. Quanto mais se multiplicaram, tanto mais pecaram contra mim. Trocarei a boa fama deles pela desonra. Esses sacerdotes vivem do pecado do meu povo e querem que o povo continue pecando. Peque mais. Acontecerá a mesma coisa ao povo e ao sacerdote. Vou castigar a cada um por seu mau procedimento. Vou fazer cada um pagar por todos os seus atos. Comerão sem ficar satisfeitos. Vão se dar à prostituição, sem tirar nenhum proveito. Pois eles abandonaram o Senhor para entregar-se à prostituição. Aqui nós temos que entender que a prostituição que está falando aqui, é certo que também havia prostituição, mas a prostituição que preocupava mais ao Senhor aqui é a prostituição espiritual. É o povo ir atrás de outros deuses.
É claro, a vida devassa é ponto de observação de Deus. É claro que certamente havia prostituição em demasia naquela época. A gente vê relatos aqui, inclusive pessoas tendo relações nos átrios sagrados. Mas quando a gente vê essa palavra prostituição aqui no livro de Oséias, nós devemos erguer nossas anteninhas. Não está falando de prostituição homem-mulher. Não. Está falando da prostituição homem-deus. Quando você vai adorar outros deuses, você está se prostituindo. Por quê? Você é casado com Deus. Você não pode mandar beijinho ao sol. Você não pode adorar a Baal, oferecer seus filhos no altar de Moloque aos deuses egípcios, deuses que foram extirpados da terra de Israel, aos deuses de Canaã. Esses deuses, eles precisam ser tirados de nossa vida. Eu fico até preocupado, até comentei com alguns colegas. Hoje não se fala tanto desse pecado, o da idolatria. É como se não houvesse assim. Pode ser que nós não estejamos nos apercebendo disso. Mas a idolatria, ela é uma coisa que sempre preocupou a Deus. Tanto é que o primeiro mandamento fala: não terá outros deuses diante de mim. Outra coisa, a idolatria não pode ser uma coisa inconsciente. A idolatria precisa ser, para ser idolatria, a pessoa precisa se curvar para o sol e mandar beijinho para o sol, em honra dele, como se ele fosse o Criador. Entendeu? Porque Jó fala: eu nunca mandei beijinhos para o sol. Mas não é um beijinho assim: oi sol, tudo bem? Não. É adoração. Oferecer sacrifícios ao sol, como se o sol fosse o seu Criador. Ou então aos ídolos. Sabe? É tanta idolatria que inventaram um santo para cada dia. E tem gente que se curva a esse santo todo santo dia. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Nós não devemos nos curvar diante de homens ou de anjos, porque eles não podem nos salvar. Outra coisa, eu falei do primeiro mandamento, tem o quinto mandamento, que pede respeito aos pais. Respeite seu pai e sua mãe, para que se prolonguem seus dias aqui na terra. Hoje é dia das mães. Muitas mães passaram o dia chorando sozinho, porque os seus filhos olvidaram o dia. Tá certo, é só uma data comercial. Mas quantos dias faz? Quantos dias fazem? Quantos dias fazem que você não vai mais à casa de sua mãe, de seu pai? Existe uma lei que diz que fazendo isso, você terá seus dias prolongados, você viverá feliz. O vinho e o licor tiram a razão. O meu povo consulta um pedaço de madeira, um santo de madeira, de barro, e o seu bastão lhe dá uma resposta, porque um espírito de prostituição os extravia e eles se prostituem, afastando-se do seu Deus. Viu o que eu falei?
Vivem oferecendo sacrifícios no alto dos montes, queimando incenso sobre as colinas, ou debaixo de um carvalho, ou de um salgueiro, ou de um terebinto, cuja sombra lhes agrada. Por isso as filhas de vocês se prostituem, e as suas noras cometem adultério. Tá vendo? Aqui já está fazendo um link. Ele saiu da adulteração espiritual para o adultério carnal mesmo. Eu não vou castigar suas filhas por se prostituírem, nem as suas noras por cometerem adultério, porque vocês mesmos andam com prostitutas e sacrificam com prostitutas sagradas. Um povo sem entendimento caminha para a perdição. Vocês são povos sem entendimento. Se você se faz de prostituta, ó Israel, que não caia Judá no mesmo pecado. Tá vendo? Israel, Samaria, Judá, Jerusalém. Deixem de fazer romarias a Gilgal. Não subam a Bet-Aven. Não jurem pela vida do Senhor. Como é que o Senhor irá guiá-lo como a um cordeiro em campo aberto? Efraim se aliou a ídolos e se fez acompanhar de beberrões. Entregaram-se à prostituição, preferiram a desonra à dignidade. Um furacão levará tudo em suas casas, em suas asas, e eles se envergonharão de seus sacrifícios. Ouçam isto, sacerdotes, preste atenção, casa de Israel, escutem, casa do rei. A sentença é contra vocês. Vocês se tornaram uma armadilha preparada em Masfa, uma rede armada sobre o Tabor, e uma fossa profunda em Sitim. Mas sou eu quem castigo a todos. Conheço bem Efraim, e Israel não me é estranho. Efraim caiu na prostituição, e Israel também se contaminou. Tá vendo? Aqui ele está falando da prostituição espiritual. A mesma que seus filhos praticavam. Só que seus filhos praticavam a carnal. Uau! Suas ações não permitem que eles se convertam ao seu Deus. Um espírito de prostituição está dentro deles, e por isso não conhecem ao Senhor. O orgulho de Israel os condena. Israel e Efraim tropeçam na sua própria maldade, e também Judá acaba tropeçando com eles. Irão procurar ao Senhor, levando carneiros e bezerros, mas não poderão encontrá-lo, porque se afastou deles. Não adianta oferecer sacrifícios a Deus. Eles enganaram o Senhor, gerando filhos bastardos. Filhos fora do casamento. Agora um conquistador os devorará junto com seus campos. Ele pode estar falando aqui do rei Assíria e de Babilônia. Toquem a trombeta em Gabaá, toquem a corneta em Ramá, soem o alarme em Bet-Aven. Estão atrás de vocês, Benjamim, Efraim. Será uma ruína no dia do castigo. É uma coisa certa que eu estou proclamando contra as tribos de Israel. Os chefes de Judá são como aqueles que roubam terras. Sobre eles eu derramo a água da minha ira. Você rouba terra, você invade terra, cuidado. Não roube aquilo que não é seu. Lute com o suor do seu rosto para conquistar e se prostrar dignamente diante de Deus. Efraim é um opressor, passa por cima do direito, corre atrás da mentira, pois eu vou ser uma traça para Efraim,
como Carie, vou roer a casa de Judá. Efraim percebeu a sua doença, Judá viu a sua ferida. Efraim foi procurar quem? A Síria. Judá enviou mensageiro ao grande rei, mas não é esta quem lhes dará saúde. Judá procurou o Egito. Não é ele quem vai curar as feridas de vocês, pois eu serei um leão para Efraim, um filhote de leão para a casa de Judá, estraçalhando tudo, e vou-me embora, carregando minha presa, e ninguém vai tirá-la de mim. Vou-me embora, volto para minha casa, até que reconheçam a sua culpa. Venham procurar minha face. Na hora do aperto, eles vão me procurar. Gente, é muito intenso esse negócio aqui. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos vai curar. Ele nos feriu, mas ele vai atar nossa ferida. Em 2 dias ele nos fará reviver, e no 3º dia nos fará levantar, e passaremos a viver na sua presença. Esforcemo-nos para conhecer ao Senhor. Sua chegada é certa como a aurora. Ele virá a nós como chuva, como aguaceiros que ensopa a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, ó Judá? O amor de vocês é como a neblina da manhã, como o orvalho que logo cedo se evapora. Por isso eu os castiguei por meio dos profetas e os matei com as palavras da minha boca. A minha sentença brotou como a luz, pois eu quero amor e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conheçam a teu Deus e viva. Conheçam a seu Deus e vivam. Essa é a promessa do Senhor. Quando eu estou para curar Israel, aparece a culpa de Efraim e a maldade de Samaria, pois essa gente só pratica mentira. O ladrão invade a casa, enquanto do lado de fora uma quadrilha assalta. É o ladrão. E ele não está sozinho, tem uma quadrilha com ele. Uau! E nem lhes passa pela cabeça que eu vou me lembrar de toda a sua maldade. Agora mesmo os rodeiam seus crimes, que estão em todo bem diante dos meus olhos. Se você está vivendo vida incerta, cuidado. Se você está transgredindo os 10 mandamentos, cuidado. Deus disse: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Se você está fazendo isso, cuidado. Você está à beira da morte. Com a sua maldade alegram o rei, e com as mentiras divertem os chefes. São todos adúlteros, ardem como forno aceso, quando o padeiro atiça o fogo, depois que amassou o pão e espera que ele cresça. Na festa do nosso rei, os chefes o afogam no calor do vinho, e ele se compromete com os rebeldes. A cabeça deles está cheia de tramóias. Ah, que palavra bonita. Tramóias. É como um forno. De noite sua ira dorme, de manhã ela se incendeia. Como fogueira, todos eles ficam acesos como um forno e acabam queimando seus próprios governantes. É, minha gente, a corrupção é um forno que queima o coração dos governantes. Foi assim que caíram todos os seus reis, e não há ninguém que me invoque. Reis, governantes perversos, vão cair, porque no final a justiça de Deus prevalecerá. Efraim se mistura com os povos,
Efraim é um bolo que não foi virado. Os estrangeiros acabam com a força dele e ele nem percebe. Seus cabelos brancos vão aumentando e ele não nota. O orgulho de Israel testemunha contra ele mesmo, e nem assim eles se convertem ao Senhor seu Deus. Apesar de tudo, não o procuram. Efraim é uma pomba ingênua, sem inteligência. Pedem ajuda ao Egito. Tá vendo? Ao Egito. Vão à Assíria, tá vendo? Enquanto forem, atirarei sobre eles a minha rede, e os derrubarei como passarinhos, castigando-os pela maldade que praticam. Ai deles fugirem de mim, infelizes por se revoltarem contra mim. Eu os libertaria, mas eles dizem mentiras contra mim. Eles não clamam por mim de coração quando gemem nos seus leitos. São devotos de Dagã e Tiros e se afastam de mim. Fui eu quem lhes renovou as forças, mas eles tramam contra mim. Eles não se voltam para o alto. São como arco frouxo. Seus príncipes morrerão pela espada por causa do veneno de suas línguas. E isso é motivo de caçoada na terra do Egito. Amém? Que dor, gente. A língua mentirosa leva para derradeira ruína. Eu gostei do início do verso que diz assim: Efraim é um pão que não foi virado. Por acaso você é padeiro? Você sabe que é um pão não virado? Eu já fui padeiro. Eu sei o que é um pão não virado. Mas mesmo que você não seja padeiro, se você tem aí, está na fase dos 50, dos 60, você certamente viu sua mãe ou sua avó assando o pão. Como que ela fazia? Enchia o forno de lenha, deixava o negócio encandecer, ficar bem forte. Depois tirava tudo, pegava uma vassoura de guaxumba, molhava na água, ia lá e tirava toda a cinza. Aí, olá, tudo bem, minha amiga? Deus te abençoe. Aí ele colocava o pão para assar. Só que você sabe que a fogueira ela poderia agir de maneira irregular dentro do forno. Então ficava um lado mais quente e um lado menos quente. Então a padeira, a mamãe ou a vovó, ficava atenta. Quando ela via que passou um tempo, ela ia lá e virava o pão para que aquela parte mais quente assasse o outro lado. Hoje não se vê mais isso, acho que nem tem mais isso. Então isso precisa ser explicado, né, nessas Bíblias modernas, porque as pessoas de 1950 para cá, não, de 50 ainda sabe, mas as que nasceram, quando houve o êxodo rural aqui no Brasil, lá pelas décadas de 70 e 80, e foi nessa década que eu vim para a cidade. Então, passados dos anos 70, as pessoas viraram mais para a cidade. E aqui essas imagens, né, as imagens rurais, ovelha, novilha, domada, pomba, essas imagens do campo, elas ficaram meio que obsoletas. Então quando ele diz, um pão não virado, então é isso, o forno está aqui, desse lado esquentou mais, então se você não virar o pão, vai queimar esse lado. Então Efraim é assim, um pão não virado. Ele ficou queimado de um lado e cru do outro. Então, meu amigo, o que se fazer com um pão cru? Não serve para nada, não dá para alimentar.
Porque se de um lado está crudo, outro está queimado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir.